galera, finalmente nós começamos o nosso primeiro podcast, esse podcast que foi tão preparado e ainda está sendo preparado, a gente ainda vai pensar no nome certinho e na identidade visual, mas vamos começar isso aí. E eu sou o José Coutinho Mac, eu vou ser o apresentador desse podcast, mais conhecido como Jô, e esse podcast vai iniciar em parceria com o Instituto Cristão de Missão e Cultura e o Colégio Esmeraldas. Inclusive, a gente está aqui no estúdio do colégio e quem quiser começar um podcast e fazer algum projeto assim, está super convidado de estar aqui com a gente vai ficar muito feliz em receber vocês. O colégio aqui em Marília, no estado de São Paulo. Então, quem quiser e puder conhecer esse espaço, vai ser muito bom receber vocês. Para esse primeiro podcast, a gente pensou num tema que está sendo muito repercutido nesses últimos meses, que tem um grande impacto na política mundial, e vai ser sobre Israel e a guerra contra o Hamas. E para isso a gente convidou duas pessoas muito especiais, a Joelma. Eu não consigo falar o nome dela ainda, o nome... Gente, muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer ao colégio, ao instituto, a Josué, a todo o pessoal aí pela confiança. E estou aqui como israelense, não é fácil, é um assunto que emociona bastante a gente, né? Que tem amor pela terra, que tem o coração brasileiro e israeli. Mas vamos lá estar trazendo, né, esse assunto com clareza, que muita gente tem dúvida, como é, como não é, tanta coisa saindo aí na mídia, e a gente está aqui para esclarecer e ter um bate-papo bem legal. Sensacional, muito obrigado, Joelma. Também estamos aqui com o André Bastos, esse é mais fácil de falar o nome, né? Mas se apresenta aí pra gente. Obrigado, primeiramente, viu, José, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui também. A gente que agradece. Sou o André, já participo com vocês do colégio aqui, né? A gente tem um grupo de estudo bíblico aqui, nas quartas-feiras, na hora do intervalo. Sou advogado, mas também sou estudante, mas ainda é estudante no curso de teologia, no seminário Martin Bucer, em São José dos Campos. Mas é um prazer estar aqui com vocês aqui e compartilhar desse momento, desse episódio inédito aqui, né, de inauguração do podcast. E estar aqui junto com a Joelma também, para conhecer um pouco da história dela e ouvir um pouco mais dessa situação que está acontecendo aí no mundo. Né? Legal, muito bom. Obrigado, André, obrigado, Joelma. E para começar, queria saber sobre a sua história, assim, como foi você como brasileira, essa história de ir para Israel, conhecer a região, conhecer o seu marido lá, como foi tudo isso aí? Está lá, né? Bom, primeiramente, eu sou de São Paulo, é um desafio estar aqui, hein? Olha a responsabilidade nossa, primeiro episódio. Mas vamos lá. Eu casei com um israelense, né? E com um tempo de casado, a gente sempre teve a dúvida de ir para Israel, de não ir. Nós temos um filho no qual a gente queria dar a identidade da terra para ele. Nada como estar lá, né? Foi quando a gente decidiu fazer a Aliyah, que a Aliyah é um repatriar da terra hoje para os judeus que estão espalhados pelas nações. Creio que todos sabem, né? Que o judeu está há 2.000 anos sem terra, e desde 1948, né, 75 anos que foi instituído o Estado de Israel, o judeu tem o direito a fazer a Aliyah e a retornar, é o retorno à terra. Então nós fizemos, né, a Aliyah, as pessoas falam tanto às vezes, mas não explica o significado da palavra, né? Já está no verbo em hebraico, é o verbo subir, porque eles falam que você está subindo para Jerusalém. Como Jerusalém fica no alto, né, o Monte Sião é um lugar alto, então é chamado Aliyah. Você está subindo para Israel, você está melhorando de vida, mudando de vida, fazendo essa subida. Então, por isso chama-se Aliyah. Eu queria trazer aqui esse significado. E é o retorno, que inclusive é bíblico, né? Porque a Bíblia diz que Deus iria juntar o povo na terra novamente. E isso está acontecendo agora nesse tempo. Então é bem especial esse tempo que a gente está vivendo, né? De ver as profecias se cumprindo.
Eu creio que todo mundo aqui é cristão, né? Sim. O pessoal que está assistindo também, quem não é, também fica sabendo. A Bíblia, ela tem essa profecia, né, de que o povo voltaria a se reunir na terra. Então é com muita luta, como sempre, foi luta para o judeu ter, né, a terra de Israel, e isso está acontecendo até hoje, está acontecendo agora, né, nesse momento de tanto ódio contra o povo, né, contra a terra, sempre querendo tirar, né, o judeu do lugar de onde Deus deu, né, porque foi Deus que estabeleceu Israel, nós sabemos disso. E aí está esse terror, né, todo acontecendo, e tanta desinformação, né, das pessoas. Infelizmente, 7 de outubro, né, é mais uma marca para o povo de dor, né, porque está sendo muito relembrado o Holocausto. O Holocausto foi um dos motivos do surgimento do Estado de Israel. Então, eu acredito hoje que algo de muito bom vai acontecer depois disso, quando tudo isso acabar. Nós estamos ansiosos para que termine, né, todo esse horror, porque o país está em guerra e está em luto ao mesmo tempo, né, vidas perdidas, né, casas invadidas, a região ali que foi a entrada, né, divisa ali com Gaza, só para vocês terem ideia, ali Ashkelon, foram invadidos mais de 20 kibbutz, e os kibbutz é uma experiência que o judeu tem de viver o socialismo. Então, é uma experiência socialista, porque eles vivem em comunidade. Para quem não sabe, né, o que é um kibbutz. E foram invadidos mais de 20, as pessoas estavam dormindo, estavam descansando do feriado, em festa, uma festa importante, né, que estava ali acontecendo, e realmente não foi uma surpresa, né, muito terrível. Hoje já sabe-se que estava sendo armado tudo isso, né, tudo isso foi um plano muito arquitetado já há algum tempo pelo Hamas, essa invasão que está deixando o país, né, da forma que está hoje, levando a essa guerra. Então, Israel não começou a guerra. Israel sempre ajudou a faixa de Gaza, sempre contribuiu, né? São mais de 2 milhões de pessoas que saem todo dia de Gaza, saíam, né, para ir trabalhar em Israel, que cruzavam a fronteira. Israel fornecia água, luz para Gaza, então sempre ajudou, coisa que, por exemplo, países vizinhos como o Egito nunca fez. Eu não quero problemas, eu sei que é uma região com bastante conflito e atrito, eu não quero colocar a mão. E eles se retiraram de Gaza, né? Então a gente vê assim que Israel é uma mãe, na verdade, porque dá trabalho, dá emprego, convive, né? Um país do Oriente Médio que você vê que vivem muçulmanos, cristãos, judeus, todos na mesma terra e vivem o seu dia a dia. E a gente não vê isso no Oriente Médio, né, na grande maioria. Sabemos que tem países aí bem fechados, inclusive para os cristãos como nós, é impossível morar e viver, não tem como. E esse dos kibbutz foi no dia 7 também? Foi no dia 7, né? Foi uma invasão por volta de 6 da manhã. E eu lembro que quando eu acordei, eu abri o meu celular, tinha mais de 300 mensagens. Eu falei, uau, aconteceu alguma coisa. É porque a maioria dos jornais que mostram não falam sobre isso, eles falam mais sobre o ataque na festa lá que teve, né? Que pegaram. Foi tudo junto. Isso eu não sabia, não. Foi tudo junto, foram, né, tanto a invasão na festa e foi um ataque em massa mesmo a toda a parte sul do país. E desde então ainda está acontecendo. Houve uma trégua agora, né, há uns 4 dias, que está havendo aí essa troca de reféns, inclusive bem justa, né, porque são 50 reféns contra 150 terroristas. Né, estamos falando de pessoas que foram sequestradas de dentro das suas casas, e crianças, e idosos, e enfim, pessoas idôneas, né, de bem, e sendo trocado por 150 terroristas que foram todos presos em Israel cometendo atos terroristas. Então, pessoas que não fizeram nada em troca de pessoas que mataram. Troca de uma para cada 3. Né? Então, pior ainda. E houve também há um tempo que teve um soldado, né, que ficou preso 5 anos em Gaza,
Eles trocaram por 1.000 terroristas, uma única pessoa. E Israel preza a vida, né? Sempre preza a vida das pessoas, e tanto que o país há uma cobrança, né, muito grande pelo retorno desses reféns. E o governo está sofrendo uma pressão muito grande. O governo deve isso em resposta à população. Sim. Né? Então, não é só, o governo quer fazer ou não quer fazer. Existe também em Israel um movimento de direita e de esquerda e pressiona o governo, embora nesse momento está todo mundo muito unido, né? Porque precisa salvar a terra. Não é algo, não é aí uma briga por terra, né? Não é vamos criar um país para os palestinos, porque se fosse isso, Israel já teria feito há muito tempo. Mas não é isso que o grupo terrorista quer. O grupo terrorista também não está se importando com os palestinos. Eles querem tomar todo Israel e implantar a Sharia, né? Quer implantar o Islã e acabar com o povo judeu. Não é uma questão de acordo de paz aí, né? Não é isso que está em questão, porque se fosse já teria resolvido, porque Israel sempre cedeu, sempre, tanto que está lá Cisjordânia, né? Dentro do país, com palestinos, e está Gaza, e sempre esteve. Israel sempre lidou. Quer fazer paz? O que você quer para ter paz? Israel sempre cedeu, sempre. Então não é essa questão geográfica, né? Se a gente for pensar em termos do que é justo aí nessa questão, a gente pode até, eu te mandei aquele mapa? Mandou. Tem um mapa aí? A gente tem até um mapa aqui que a gente explica a geografia local, né? Para quem não sabe, tá Israel aí bem pequenininho. A gente vê Israel e os países árabes. Já vão colocar? Enquanto eles vão colocando, Joel, eu estou até lembrando que eu vi um vídeo esses dias, traduzido, obviamente, né? Mas era supostamente de um líder palestino, um político, eu não sei exatamente qual o cargo dele, e ele fazendo um discurso nesse vídeo que foi publicado na internet, acabou correndo e me chegou pelas redes sociais, etc. E ele fazendo uma defesa a favor de Israel, ele mesmo sendo palestino, né? Mas na verdade contra o Hamas, e ele dizendo assim, não, nosso maior inimigo não é o Israel. Israel nunca nos fez mal. Nosso maior inimigo é Hamas. Eu fiquei assim, puxa, isso daí vem de dentro da Palestina, né? Alguém lúcido ali dentro, né? E ele dizendo assim, não, o nosso maior inimigo é Hamas. E ele começa a mostrar que Hamas só está implantando uma ideologia na mente das pessoas, como a gente vê ideologias ao longo de todo mundo, assim, né? Sim. Porque quando foi feito o acordo de paz com o Egito, era o Egito que cuidava de Gaza, né? Ficava com Gaza. Tanto que vocês veem aí no mapa, ó, Egito, Gaza ali, tá bem coladinho, né? Gaza faz fronteira com o Egito também. E a cidade que foi invadida foi Ashkelon, que já tá, né? Bem visível aí. Então, aí quando foi em 2005, falaram assim, não, os judeus, Gaza, né, aquela confusão toda, e Israel falou assim, não, então fiquem com Gaza, fiquem com os palestinos, porque até então tinham judeus que moravam em Gaza. Então falamos, saiam todos os judeus de Gaza, né, venham para o lado de cá. Israel, o governo tirou todos os judeus e entregou para os palestinos Gaza. Então fica então para vocês, para ver como Israel sempre faz paz, né, faz tudo pela paz, para ter paz. E em 2005, eles tomaram, aí o Hamas veio e tomou o governo. Ele simplesmente é o que aconteceu no Líbano. Eles tiram o presidente, né, quem estiver comandando no momento, eles tiram a pessoa, matam a pessoa, provavelmente toda a família, e eles tomam a cadeira do poder e acabou. E quem manda aqui agora é a gente. E pronto. E tanto que agora faz, não sei se foi ontem ou antes de ontem, mataram, né, um palestino. Não, foram 2 palestinos numa torre de energia eletrocutada. Nossa. Porque estavam passando informações para Israel. E, então você vê o Hamas matando o próprio palestino que não colabora ou que é acusado de traição ou que quer sair. Agora mesmo está aí na mídia, né? Bem famoso o filho do Hamas, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, tem até aí um livro. Então aqui, né, só para a gente fechar aqui o mapa, vocês veem em volta Israel e tem um mundo árabe aí em volta, né?
Vamos ter Egito, mais para baixo tem países enormes, muito maior do que Israel. Se fosse toda a questão de criar um país para os palestinos, o Egito não poderia ceder uma parte para fazer um país para eles? Jordânia, que também é muito maior do que Israel. Israel, gente, é do tamanho do estado de Sergipe, aqui do Brasil. É muito pequeno. Pequeno, né? Há tanta briga, né? Se fosse questão de geografia e deles terem um pedaço de terra, por que não algum desses irmãos árabes ceder, né? Um pedaço de terra para eles e fazer um país, acabava com isso, com a discussão e pronto, acabou. Não seria racional isso? Você vendo em volta de Israel um mundo árabe tão grande, estamos falando aí o quê? De 7 países enormes, potentes, com petróleo, né? Países ricos. Não poderia terminar isso e a ONU e fazerem um grande acordo e acabar com essa discussão? Mas não é essa a questão, porque o Hamas não quer paz, não quer fazer um país para a Palestina. Não é isso. Já se tentou em décadas recentes alguma coisa? Recente, eu digo alguma coisa que hoje, só te cortando aqui rapidinho, para aproveitar aqui o mapa. Você vê Cisjordânia, né, pertinho, grudadinho aí de Jerusalém, a parte da Cisjordânia que tem palestinos, e você vê Gaza. Então teria que ser criado 2 países, um para os palestinos que estão em Gaza e outro para os palestinos que estão na Cisjordânia. Dá para dividir Israel aí no meio, criar 2 países? Então não tem lógica, gente, essa guerra. Geograficamente não tem explicação. Porque são um povo que estão em 2 lugares diferentes. Teria que criar 2 países. Então. Sim. Não é isso que o Hamas quer. O Hamas quer o extermínio. E essa guerra é religiosa. Ela não é geográfica, ela não é política, ela é religiosa. Porque eles querem todo Israel. Tanto que quando eles falam do rio ao mar, né? Não tem uma frase rolando aí nas redes sociais, né? Do rio ao mar, em manifestações também, do rio ao mar, Palestina livre. Né? Isso significa o quê? O extermínio de um povo. Tem que exterminar um povo para eles terem um país. Inclusive foram encontrados, saiu até na mídia, embora saia muita pouca coisa, né? Até daqui que a gente estava conversando, mas parece que saiu na mídia, inclusive, que o exército de Israel, nos conflitos ali, acabou encontrando documentos do nazismo e etc. no meio dos documentos de Hamas, e Hamas usando esses documentos como se fossem estratégias próprias do nazismo para poder atacar Israel. Sim, tanto que nessa ação veio muito a questão novamente, né, do Holocausto, e porque eles querem repetir. A gente vê os extremistas, você vê pessoas fazendo manifestações falando, vamos repetir o Holocausto, vamos fazer a mesma coisa. Então é religioso, é o ódio contra o judeu, né? Não é a questão, os palestinos estão sem terra, não é isso, né? Não é vamos dar terra para o palestino porque o judeu, Israel, está tomando toda a terra. Gente, a gente está falando de um lugar do tamanho do estado de Sergipe. É muito pequeno, é muita briga para um lugar muito pequeno. É até irracional, né? A gente pensando racionalmente, fala assim, que loucura é essa? Aí parece grande, mas comparado com a Jordânia, o Egito ali, tem muito mais para baixo. Nós estamos falando de um extermínio de um povo, né? A gente, na verdade, não é uma questão territorial, né? E o judeu está oprimindo o palestino. Nunca existiu isso, tanto que está aí. Eles têm todo o mundo árabe, os países vizinhos para irem, como irmãos, estamos falando todos de árabes, sim? São todos árabes, né? Os palestinos são árabes. E por que não vão? Então. Como o nazismo foi também, né? Porque na época os judeus nem tinham a sua terra para Hitler conquistar. Então o objetivo dele era só exterminar. Não tinha outra coisa com os judeus, né? E aí você vê uma onda aí de antissemitismo de novo, estourando no mundo inteiro. Sim. E a gente vê como isso é vivo ainda, né? Porque é muito, no dia a dia é enrustido, mas o antissemitismo ele sempre houve, sempre aconteceu. E numa ocasião como essa, você vê explodindo, tanto que estão matando judeus em todo lugar, né? Eles, inclusive, deram uma ordem, né? O Hamas falou que todos os terroristas, que todo mundo árabe se levantasse contra Israel para exterminar Israel. Só que, né, graças a Deus, isso não aconteceu. Israel também tem um dos melhores exércitos do mundo, né? O que eles estão tendo é uma resposta a uma ação que eles tiveram. Isso é consequência. Israel não atacou. Israel não invadiu Gaza.
Israel sempre ajudou, deu água, deu luz, deu trabalho, né, deu sustento, tanto que tem um casal, né, de senhor, tem uma história que passa bastante na rede social de lá e na mídia de lá, que eu acompanho diretamente, né, a mídia de lá e os grupos, e tem a história de um casal que eles faziam um translado todos os dias, eles eram de uma ONG do governo para ajudar o pessoal que precisa de hospital, precisa fazer exame, para serem atendidos nos hospitais em Israel. Então eles iam com a van do governo buscar essas crianças, famílias para fazer exame e fazer tratamento nos hospitais israelenses, de Israel. E quando invadiram o kibbutz deles, né, o senhor pegou e falou assim, não, está acontecendo algum engano, porque eu conheço eles. A gente está direto lá várias vezes na semana trazendo o pessoal para atendimento médico e tal. Não tem algum engano. Ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Não, eu conheço. Então ele foi um dos primeiros a serem sequestrados. Nossa. E a senhora, a esposa, né, foi atrás do marido e ela foi morta. Então não vai estar, né, para contar a história. E são muitas histórias assim que a gente vê de muita traição, porque eles usaram todo esse tempo, esses veículos, né, essas entradas, idas, saídas, para estudar todo o local, para saber o que eles iriam fazer. Eles usaram de traição, né, na verdade. Investigaram, foi tudo muito bem arquitetado. Imagina terrorista entrando de paraquedas, entrando por terra, entrando com caminhonete, entrando de tudo quanto é jeito ao mesmo tempo. Então, realmente foi um negócio muito bem arquitetado. E eles fazem questão, né, de filmar e de colocar na mídia lá de Israel para falar, olha o que a gente está fazendo com vocês. Implanta o terror nas pessoas, né? E é muito terrível. Aí imagina familiares que estão com pessoas desaparecidas ainda, que nem sabem se a pessoa está sequestrada ou se a pessoa foi morta, porque tem alguns cadáveres, gente, que está irreconhecível. Foram queimados de uma forma que não dá para reconhecer, que não tem como pegar a identidade da pessoa para saber. Então foi muita brutalidade, foi realmente um ato de terrorismo. E assim, Israel não tem outra resposta para dar para a população, para o seu próprio povo, se não for exterminar o Hamas. Não tem outra solução. E o que inclusive nós sabemos que é uma segurança para o mundo, né? Porque se um grupo terrorista faz isso em Israel, extermina Israel, por exemplo, o que ele vai fazer com o resto do mundo? A gente pode olhar para a França hoje, tanto que o presidente foi um dos primeiros a se solidarizar com Israel, né, e aí ir lá e apoiar, porque ele experimenta. Já experimentou. Um país que já experimentou o que é o terrorismo, Estados Unidos, Torres Gêmeas, né, a própria Europa, hoje na França tem mais árabe do que franceses. Eles entraram, dominaram de uma forma que eles experimentaram. Né? Eles experimentam o mexe o que é o terrorismo. Então tem que acabar, tem que terminar com o terrorismo, não tem outro jeito. E na verdade as pessoas deveriam agradecer por ter Israel para fazer isso hoje, porque isso toma uma proporção que a gente não sabe, né, o que vai dar isso daí. Eu não vejo que o Brasil também saia ileso numa situação dessa. Né, contando que já sabem, né, que até terroristas já vieram para cá infiltrados nessa, né, nos aviões que mandaram buscar os brasileiros que estavam lá. E no caso de Rafah, que é a cidade que faz fronteira, né, com o Egito, que eles passam, é tudo muito bem controlado. E os terroristas que conseguiram cruzar a fronteira, eles mandaram de volta. Porque na hora que buscou na lista, eles fazem, né, um controle com Israel bem rigoroso e viram que eram terroristas, eles mandaram de volta. Então, é o próprio Egito, que são irmãos, que está falando, eu não quero vocês aqui, eu não quero terrorista aqui. Se o próprio Egito não quer, que são árabes, eu não quero. Né? Imagina, Israel tem que aceitar. Não dá, né? Sim. Então, eu queria, assim, se tivesse um outro mapa maior, com a parte árabe, com todos os países, para a gente ter noção do tamanho de Israel e em volta, o que é o mundo árabe, se tiver aí para apresentar. Creio que fica bem legal, para as pessoas terem uma noção ali, ó. Aí você vê, né, Israel, Egito já está mais embaixo, Egito mais para cá. Né? Olha o tamanho de Israel, olha o tamanho da Síria. Não pode dar um pedacinho de terra e fazer Palestina? Olha o tamanho do Iraque.
Né? E quem é que financia o terror hoje? O Catar e a Síria, né? Perdão, o Catar e o Irã, que financia, que banca, né, financeiramente o Hamas. E no Líbano, né, tem o Hezbollah, que também é bem terrível. E quando nós fomos para Israel, inclusive, nós optamos por ir para o norte, para não ir para o sul exatamente por causa da faixa de Gaza, porque esse conflito ele não é algo novo. Né? Agora sim, tomou uma proporção gigantesca, uma loucura que aconteceu. Mas toda sexta-feira, porque sexta-feira é o Shabat, né? De sexta para sábado é o dia de descanso do judeu. Então, toda sexta-feira eles mandavam balões incendiários para o lado de Israel, para explodir o balão. Eles começavam a lançar, né, foguetes e tudo. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem... Parece que é algo meio assim, né? Vamos encher o saco agora. Vamos ver se a gente consegue tirar a paz, né? Então, tem todo o sistema de segurança, né? Iron Dome, todo mundo já sabe, né? Para proteger. Graças à tecnologia que Israel utiliza bastante. A gente vê também que é algo de Deus, né? Que é Deus que dá capacidade, inteligência para o homem de se armar hoje, de ter um exército tão poderoso como é o exército de Israel. Hoje, só para vocês terem ideia, Israel está usando 20% do poder de fogo que tem. Na verdade. Eu te mandei aquele mapa, aquela parte que já foi tomada. Foi tomada? Já? Tem, é um pouco mais depois lá do... Então, só para ter uma ideia que realmente eles estão avançando. Olha, aí é Gaza. Toda essa parte azul é que já foi conquistada. O exército de Israel já reconquistou isso. Isso, toda a parte azul Israel já está sob o controle militar de Israel. E depois vamos ver, né, como é que vai ficar isso. Mas o que eu me recordo aqui é sempre você vê que Israel é atacado, Israel vem dando respostas e acaba conquistando mais territórios, mesmo sem querer, mesmo sem ter sido essa a intenção. Foi assim com o Golã, né? Foi na época com o Egito, Israel conquistou ali Golã. Deixa eu ver que eu tenho uma colinha aqui até para falar certinho. Acaba que Israel aumenta, né, o território, mas não é proposital. Israel não está fazendo guerra, Israel se defende, tanto que a sigla, né, do exército é IDF, né, é defesa de Israel, é força de defesa de Israel, não é de ataque. Então Israel precisa se defender, né, pelo ódio dos inimigos e acaba nisso saindo vitorioso, que é o que a gente tem visto em todas as guerras. Por mais que nós sabemos e lamentamos, né, as vidas que são perdidas, mas Israel acaba sempre ganhando. Na guerra de 1967, que foi Israel e Egito, né? Aí Israel teve Transjordânia, Sinai, Golã, acabou aumentando as terras, os territórios nessa guerra, que também não foi Israel que atacou, foi o Egito, né? E depois eles fizeram um acordo de paz, que esse acordo está perdurando aí até hoje. João, até querendo puxar um assunto aqui, tirar uma dúvida, assim. Eu vi no noticiário, assim, tem muitos países trazendo o seu povo de volta de lá, tirando da guerra. O Brasil mesmo já enviou alguns aviões já, todos eles trazendo brasileiros de volta, tirando da guerra ali naquele momento, etc. Mas ao mesmo tempo também você vê movimento de israelenses voltando para lá, né? O israelense está morando em qualquer lugar do mundo e tomando avião de volta para lá. Acredito eu que devam ser principalmente homens mais jovens, né, por conta da questão de guerra, etc. Eu creio que em geral. A gente tem muitas histórias de senhores mesmo, eu creio que tem imagem aí também, né? Senhores de 70 anos que estão como se voluntariando porque querem defender o país, porque tem amor à terra, né? Eles são muito A gente falar de patriotismo aqui no Brasil é meio complicado. Eles são israelenses propriamente ditos que saíram de lá do Oriente Médio. A imagem, ó. Aí. Isso é agora, recente. Então ele serviu em 1967, que inclusive foi essa guerra com o Egito, né? E agora, em 2023, ele retorna.
ele é um paramédico. E a gente vê a unidade mesmo do povo, né? A união. E eu vejo que o Brasil tem muito que aprender com Israel nessa parte, né? Do patriotismo, do amor, do cuidado com a sua terra, do valor, né, que eles dão. E respondendo a sua pergunta, é isso, é um povo que está há 2000 anos sem casa e de repente vê a sua terra sendo ameaçada dessa forma pelo terrorismo. Então a gente vai unir força, não tem esquerda, não tem direita, não tem quem está fora volta. É um mínimo de pessoas que eu vejo que saíram e retornaram para os países. Inclusive eu tenho um amigo, ele já está lá em Israel há mais de 30 anos. Ele vem do Rio de Janeiro e ele fala, quem está retornando não entendeu Israel, não entendeu que o nosso sonho está sendo realizado hoje, que nós estamos há 2000 anos sem ter Israel, sem ter o país, e nós temos agora, e a gente não vai deixar acabar, a gente não vai permitir. Então nós estamos vivendo o sonho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais até 2000 anos atrás, que não tiveram isso. Então, quem volta, quem retorna agora, não entendeu. Não entende o que é esse sentimento de estar, né, na Terra. A gente está vivendo um sonho de gerações passadas, que não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo agora. Então, isso não é pouca coisa. É um país que é sempre conquistado, é tido com muita luta, né? A gente vê isso ao longo da história na Bíblia, né? Em todas as guerras, todas as batalhas que tiveram pela terra desde sempre. Desde a saída do povo do Egito, né? Sempre teve, né? Foi por Moisés, depois Josué deu continuidade e a gente vê como tinha os povos na terra. Eles tiveram que, olha, Deus está falando que deu essa terra pra gente, então não é nossa. E hoje é assim, se quer dividir, quer estar aqui com a gente, tudo bem, que é o que acontece hoje, tanto que isso é comprovado, né? Muçulmanos, cristãos, judeus, eles convivem todo mundo em Israel, estão lá. Tudo bem, mas aí você quer tirar a gente daqui, só você quer ter a terra? Aí não. Então eles estão dividindo, né? Se a gente parar para pensar. E eu, assim, o que eu sinto muito, eu vejo, é aquela palavra quando Jesus fala que se o teu inimigo te bater uma face, você vira outra face. Eu vejo Israel fazendo isso, sempre. Com relação aos inimigos, né? Pessoas que querem exterminar. Se o teu inimigo quiser um copo d'água, tiver fome, dá de comer, dá de beber. Eu vejo Israel fazendo isso. A partir do momento que fornece água, luz para Gaza e libera recursos, está liberando os caminhões, né? Com ajuda para as pessoas, para os caminhões lá de ajuda humanitária, né, para o povo. E que país que hoje avisa, toca uma sirene e avisa para você sair da região norte, sul, leste, oeste, porque está entrando? Que exército que faz isso hoje no mundo? Nenhum exército faz isso. Em Israel, em todas as vezes que vai entrar em fronte, em batalha, avisa antes. Toca sirene, avisa, manda avisar. Olha, daqui 3 horas estamos entrando. Olha, a gente vai... Ninguém faz isso. Gente, ninguém. E eles fazem. Eu perguntei isso ainda porque eu fico pensando, assim, tentando entender como que funciona a cabeça do jovem. Você falando, né? O pessoal voltando, né? Para o Brasil, pessoal os países. E a Elai, que é a companhia aérea, né, de Israel, não estava dando conta. Veio assim, de repente, um boom de jovens e de gente indo para se voluntariar, né, no exército, e muita gente mesmo. E eles ficaram com voos, eu acho que durante uns 3 dias, assim, lotados, que eu não dava conta. Gente dormindo, assim, sentado na cozinha, no chão do avião, porque não tinha lugar. Sim, eu fico pensando, como que é a cabeça do jovem israelense hoje? Seja aquele que está lá dentro da terra, né, do Estado de Israel, ou aqueles que estavam do lado de fora e que voltaram, eles têm essa concepção de que aquilo é uma guerra santa, e no final das contas mantém essa eu vou chamar assim, vou dizer, religiosidade, né? Essa noção, esse senso disso, ou é um mero, não sei se posso chamar de mero, mas ou é simplesmente uma ideia de concepção de terra e eles estão simplesmente defendendo o estado deles? Como assim, eu sei que é difícil generalizar, mas na sua maioria, assim, como você acha que funciona a cabeça do israelense de hoje em dia, assim, do século XX?
Eles entendem, sim, que é com muita luta, né? A maioria, falo 99,9%, teve familiares que, ancestrais, avós, bisavós, enfim, tios que morreram. Sempre tem perdas, né, na família, com questão à guerra, porque estavam lutando pela terra, porque estavam defendendo o país. Então eles vão para realmente defender o país. É um ato de amor, de patriotismo. Eu tenho que defender a minha terra, eu tenho que defender a minha gente, o meu povo que está ali. Essa é a consciência. E, inclusive, quando você chega em Israel, o exército, ele é na rua, né? O exército gente, tem Big Brother de exército, pra vocês terem ideia. Então, é muito comum a presença do exército na rua, coisa que aqui a gente já não vê. Mas eles têm esse senso de guerra santa e puxar a terra que nos foi dada por Deus, etc. Isso continua vivo lá no... Tem, continua a mesma coisa. Tem, sim. Eles têm... O povo de Israel, em geral, assim, continua... firme aos princípios bíblicos, vamos dizer assim, né? A Bíblia deles, talvez, do judeu, né? A Torá, melhor dizendo, a Torá, né? Olha, assim, qual que é a ideia, né, de Israel, do governo foi de abrir para o mundo, entendendo que o judeu, né, ficou fora de casa, então, criado em outras culturas, muitos acabaram perdendo alguns valores, eu não diria todos, falo até mesmo a minoria, que eu creio que a maioria entende. Quando você vê voos lotados daí lá e o pessoal indo porque quer defender a terra, a gente vê que são valores e é uma cultura muito forte, né? Que se manteve aí por gerações e gerações. A gente, mesmo com toda a perseguição, época de Inquisição e tudo que aconteceu, eles guardaram, né, muito dos valores deles. E eu vejo isso assim muito, muito nítido. Então eu não, como você está falando assim, se eles são oba-oba, né? Tá, não, se eles estão ligados ainda aos princípios religiosos deles, então, né? Porque hoje em Israel tem, vamos dizer, mais de 70 linhas de judaísmo. Então tem o judaísmo ortodoxo, que é aquele mais religioso e tal, e tem os modernistas, tem várias linhas de judaísmo. Eu coloco isso, eu entendo isso assim como nós. Aqui na questão, né, do cristianismo, você tem linhas Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, são linhas também, mas o sentido é o mesmo. Seria a mesma coisa. Seria isso, exatamente. Então tem os religiosos praticantes, inclusive hoje tem uma discussão em Israel sobre, porque os religiosos não vão para o exército, eles entendem que eles têm que viver a religião, eles têm que mergulhar na Torá e estudar o Antigo Testamento e não vão para o exército. A gente vai rezar pelo país, a gente vai rezar isso, e vocês vão. Então é uma discussão, por exemplo, que hoje tem no governo. Mas nesse momento, até os ortodoxos liberaram os seus filhos, todos estão. Todo mundo, então. Todo mundo, tá? Assim, em geral. Eles têm essa consciência, né? Ou a gente se une para defender isso aqui ou vai acabar. Eu tô perguntando isso porque daqui, né, tem pouca informação, pouco conhecimento a respeito de Israel e pouca informação, né? Mas, assim, é interessante essa sua pergunta porque é um governo mãe, quer acolher todo mundo, né? Quer abrir e quer mostrar para o mundo, olha, a gente quer ser aceito pelas pessoas, né? Eu vejo muito isso em Israel, então a gente quer acolher também todo mundo, a gente quer ser visto como normal, um país normal. Tanto que hoje, foi super interessante essa sua pergunta, que vai cair bem. Hoje é o único país no Oriente Médio que tem parada gay, é Israel, em Tel Aviv. Que é uma outra discussão entre os religiosos, né? O governo ele é dividido entre os religiosos, conservadores, enfim. Como aqui, né? A gente tem as discussões também no governo, lá também tem. E é o único país, então tem parada gay em Tel Aviv. Eu estava lá quando tentaram fazer uma parada gay na Turquia e olha, não deu muito certo não. Assim, o que aqui não vai ter de jeito nenhum. Você não encontra parada gay no Oriente Médio. Os países muçulmanos, você não vai achar, não vai ter. Então, chega a ser tão hipócrita, né? Às vezes essa visão aqui de algum do nosso país que fala sobre proteção da mulher, né? Que, ok, é certo. Mas no Oriente Médio, países árabes, você não vê isso. A gente sabe o que é a mulher num país
fechado muçulmano. Né? A mulher está com uma burca, ela não pode mostrar nem a cara dela. A opressão que é. Então, é muito interessante. E eles matam, né? Todo homossexual, travesti, eles não têm voz, eles não têm como. Tanto que eu estava vendo no meu Instagram comentários, né? Eu estava vendo a página do primeiro-ministro e ele postou algo lá e muitos comentários assim, né, do mundo árabe e muitos iranianos homossexuais falando: nós estamos com Israel, nós defendemos Israel, nós estamos apoiando Israel. Porque eles sabem que eles não têm voz. E provavelmente, claro que eles não estão no Irã, né? Senão eles não estariam falando isso, porque é morte certa, com certeza. Então, estamos falando de países assim, onde a religião realmente predomina e não tem essa: eu vou fazer parada gay, eu sou livre, homofobia. Vai falar de homofobia lá? Gente, não existe isso. Então, eu estava lá e saiu em todos os jornais da Turquia: aqui não vai ter parada gay, porque o governo não vai permitir, é um país muçulmano e ponto final. E estamos falando de Turquia, que a metade da Turquia é Europa já, então é um país moderno, é um país aberto para o mundo, né, digamos, mas não permite uma parada gay. Então, eu olho assim, né, a gente pode ter uma percepção de Brasil, que Brasil é tão liberal, vamos, né, proteger os palestinos ou o grupo terrorista, o Hamas, que mata mulheres, que mata gays, isso ninguém tá falando. Degolou crianças. Vai contra o que eles pensam, né? Vai contra o que eles... Então, vai totalmente contra, é total. Então eu vejo muita hipocrisia nisso. A primeira-dama enviando carta para a primeira-dama lá da Turquia. Gente, fala pra ela mandar uma carta reivindicando a parada gay de lá, por que ela não deixa fazer lá? Né? Porque aqui, né, somos um país viva o amor. Então, mas ninguém vê, né, que Israel procura ser bastante eclético, né, para atender a todos, para não subjugar as pessoas, para que as pessoas se sintam livres, se sintam bem. Embora isso é contra também, a Torá é contra a religião. Mas não vamos matar as pessoas porque elas têm uma opção sexual, porque elas são homossexuais. Mas no Oriente Médio, nesses outros países, matam sim. Alguém já ouviu falar de parada gay na China? Eu nunca ouvi falar. De fato, uma certa vez eu ouvi uma frase dizendo que o maior amigo do homossexual é o cristão, porque ele conversa. Agora, esse pessoal que prega toda forma de amor, etc e tal, sim. Mas na verdade, se você for ver a base da ideologia deles lá, que está basicamente na China, na Rússia, sim, e países dessa natureza, esse pessoal eles não conversam com o homossexual. Não, então, mas poderia estar reivindicando isso agora. Por que não aproveita, né, a deixa e fala em nome desse povo que é tão oprimido lá? Lá mas eu fiz essa pergunta até porque já ouvi, tem uma ala, e até dentro do cristianismo aqui no Brasil mesmo, né, que algumas pessoas acabam negando que Israel continue sendo o povo de Deus, etc. E aí até argumentos do tipo, eu já ouvi para sustentar algo dessa natureza, até ouvindo argumentos do tipo de que essa guerra não passa de uma guerra pelo território e que no final das contas os israelenses que estão lá, eles não têm nenhuma ligação com Deus, não estão nem um pouco importados com Deus, etc. Não é verdade. Não é bem assim, não. Tanto que a gente vê a comoção, né, do país. Eu ouvi falas de pessoas falando assim: o que o rei Davi faria agora? O que Melech Davi faria nesse momento? Então você vê que a Bíblia é muito viva assim, entre eles. As sinagogas funcionam, as festas estão sendo guardadas como Deus ordena, né, que o judeu faça. Viva as festas, eles estão cumprindo a lei, eles estão cumprindo a ordenança de Deus. Então o país guarda o Shabat, como Deus falou que era para guardar. Então isso está acontecendo hoje, não tem base isso que essa pessoa fala. Tanto guardam o Shabat que a maneira do Hamas incomodar era no dia do Shabat. Aproveitou, né? Um vídeo que a gente viu correndo também, você quando me fez lembrar, é de um grupo de soldados israelenses, eles estão lá no meio da guerra e eles mesmos se filmaram, devia ser algum momento em que não estava havendo um conflito direto ali, mas eles estavam no meio do acampamento da guerra, alguma coisa dessa natureza,
E eles estão parados ali cantando, eu não me lembro agora se é o Salmo 126 ou o Salmo 127, Sim, eu vi. cantando como música, né? Então é um vídeo bonito, emocionante até. Sim, eles têm muitos momentos de oração e também houve muitas manifestações nas ruas, os rabinos saírem juntando as pessoas para estarem levantando clamor, né, cantando. Os salmos são muito cantados, né, em Israel, cantando nas ruas e pedindo a Hashem, a proteção para os soldados. E eles sabem que quando eles se juntam em unidade, né, em união é algo que agrada a Deus. E pessoas servindo umas às outras. Para vocês terem ideia, esses kibbutz, esses lugares que foram invadidos, as pessoas estão nos hotéis em Tel Aviv. Elas não têm casa, a casa delas foram destruídas, onde elas estão? Os hotéis liberaram. Hotéis, liberaram. Então, depois vai ver como vai, né, de novo devolver as casas, né, dessas pessoas, como é que o governo vai fazer. Mas nesse momento, assim, quem tem para dar alguma coisa se junta, não, a gente se ajuda. E o judeu, no geral, sempre foi uma comunidade muito unida, né, em todo lugar. Assim, eles sempre supriram as necessidades uns dos outros. Isso é bíblico também. Eles entendem isso como ordenança de Deus e eles fazem. Então, lógico que hoje eu vejo muito nas ruas também as pessoas falando assim: mas tem judeus que não querem sair de Israel, que querem que seja palestino. Não sei se vocês já viram isso. De judeus fazendo manifestações, judeus religiosos. Gente, isso é a minoria. Isso é o mínimo do mínimo. Isso vai de 100%, põe 7%. Não é Israel inteiro. Eles mostram como se fosse... E por quê? Esse grupo, eles têm que... Israel só pode existir quando o Mashiach vier. Quando, né, vier o Messias, que ele vai estabelecer o Estado de Israel. Eles têm essa visão, esse entendimento. Eles têm o entendimento que o hebraico é um idioma sagrado, que não é para estar falando na rua, no dia a dia, como está hoje estabelecido o Estado. Então, assim, para eles, assim, Israel não pode existir agora, vamos esperar mais um pouco até vir o Mashiach, até a chegada do Messias, e aí sim inaugurar o Estado de Israel, o país de Israel, e a gente falar hebraico nas ruas, mas com ele na frente, reinando, né, presidindo tudo. Essa é a cabeça deles, por isso que eles são contra Israel. Você pode até ver alguns de religiosos chegam a pisar na bandeira, porque eles acreditam, eles têm essa ideologia que é uma linha do judaísmo, de 70 linhas, é muita coisa. Dessas 70 linhas dá para ter bastante pensamento aí, né? Tem bastante coisa. E eles acreditam que não é o momento de existir o Estado de Israel, que não é agora. Mas nós, né, num todo, como nós conhecemos a Bíblia, a gente entende que esse é o momento que o deserto iria florescer, e floresceu, né? Isso é fato. Aí você vê um lugar que tem ali beduíno, tem árabe, tem palestino, tem judeu, mas até 75 anos atrás não era nada, né? Não existia. Israel era o quê? Né? Eram as pessoas ali vivendo, né, em tendas, umas casinhas ali, e para Israel era pedra, tinha malária, tinha doenças, era terrível. Então, quando a gente vê a profecia de Isaías do deserto florescer se cumprindo, é um povo que entra no país saindo do holocausto, de algo terrível, e reconstruindo um país, uma nação, né? Porque até então não tinha hotel, não tinha estrada, não tinha aeroporto, não tinha nada. E hoje eu e você, a gente pode amar turistar em Israel. Quem fazia isso há 75 anos atrás? Ninguém fazia isso. Quem pegava um voo para ir para Israel 75 anos atrás? Então, eles levantaram o país, eles fizeram o país funcionar. E hoje Israel é o que em tecnologia? Os primeiros do mundo concorrem para ali juntinho com os Estados Unidos. Né? Uma potência, você vê Israel como potência no mundo. Israel é um bebê que tem 75 anos. Foi muito rápido. De Brasil tem 500 anos, por exemplo, né? Para fazer uma comparação de lugar onde está no mundo Israel hoje. Então, realmente foi muito rápido. Mas quem trabalhou essa terra, quem levantou, quem fez isso, foi os judeus. Foi a partir da criação do Estado. Então, o deserto realmente floresceu. Eu tenho uma experiência assim que eu sempre conto, que foi muito emocionante para mim.
Uma vez eu fui num Chuc é sacolão, mercado de frutas, que chama. E aí eu estava fazendo as minhas compras e eu comprei um brócolis. Na hora que eu cheguei em casa, fui tirar as compras, eu olhei para a embalagem do brócolis, estava escrito em inglês e em hebraico, fabricado no Negev, vindo do Negev. Aí eu fui aquele brócolis na mão e falei assim, peraí, como assim? Negev é o deserto que a terra racha, né? Tá rachadinho ali. E foi feito lá. E aí eu falei, como é que esse cara tá fazendo brócolis? O brócolis, que é um legume que precisa de muita água para dar certo, né? Para poder viver. Então, o brócolis, a plantação, né, do brócolis precisa de muita água. E eu com aquele brócolis na mão falei assim, eles estão plantando brócolis superando as expectativas. O deserto está florescendo mesmo. Se isso não é o deserto florescer, eu não sei mais o que é. Então, foi uma experiência assim, muito impactante para mim. A terra tem que estar na mão de quem é de direito. E é de direito Israel, judeu tem a terra de Israel. Tanto que eles plantaram até 75 anos atrás, ninguém estava plantando brócolis no Negev. Então, é muita coisa. Fora museus, né? Fora tudo que o país tem para contar de história. E você estar em Israel é realmente você caminhar na Bíblia e é você ter esse contraste do novo e do velho. Porque ao mesmo tempo que está tudo muito preservado, né, de história bíblica, você tem ali Jerusalém, a cidade antiga, né, cercada ali, tem as entradas, os portões da cidade antiga. E fora, você tem rádio, torre de TV, de rádio, faculdade, tudo funcionando como um país de primeiro mundo. E aí você está nesse contraste, né, do novo e do velho. De você ter acesso a uma tecnologia assim tão avançada, de maquininhas na estação de trem, você compra fone de ouvido. Ah, esqueci meu fone em casa, e agora? Você está na plataforma do trem, você vai lá na máquina e você compra refrigerante, água e um fone de ouvido para você, se você quiser. Então, isso é a tecnologia, né? Lidando com isso, né? Com o novo e preservando o velho que tem de história. A cultura, eu sempre falo assim que a gente anda pela Europa e a gente vê coisas, você vai para Portugal, que é lindo, é maravilhoso, você vai para Espanha, e você vê, esse monumento aqui tem 100 anos, tem 200 anos, né? Isso é muito comum. A gente vê na Europa e é tudo lindo. Mas você está em Israel, você fala, esse negócio aqui tem 3.000 anos. Você vai na faculdade de Haifa, que fica no alto, é uma cidade, gente, é fantástico. E dentro da faculdade tem um museu. Tem um museu arqueológico e muita coisa do Egito. Então, não mais de 3.000 anos, 4.000 anos. Utensílios, né? Moedas. E você está dentro da faculdade, você tem a experiência de comer, você fica o dia inteiro lá. Tem que você fazer o dia inteiro. E aí tem esse museu, quando você está em Israel, 100, 200, imagina, isso aqui tem 3.000. 2.000 anos, né? Então não tem como você andar em Israel e não ter essa experiência. Sim, né? Eu queria muito conhecer lá. Queria muito conhecer. Não vale muito a pena. Você morou lá, Joel? Eu morei lá, né? Sou israeli, não sei israelense. Sim. A gente fez aliás, né? Mas você é brasileiro, você é brasileira mesmo? Sou brasileira. Assim, no sentido, mas... Você nasceu aqui no Brasil? Assim. Você conheceu seu marido aqui? Conheci, né? Em São Paulo, né? São Paulo. E a gente vê essa questão, né, que o Brasil tem muita influência, né, judaica, principalmente no Nordeste. E tem muitas pessoas, né, eu vejo as pessoas tendo essa identidade com Israel, né, com a terra, de amor a Israel. Ai, eu queria tanto, ai, né, eu creio que vocês também, a gente topa com isso no dia a dia. As pessoas têm Israel no coração como algo especial. E com certeza, provavelmente tem pessoas antepassados são judias e não sabem. Por exemplo, no Nordeste, né? Tem muita história e muitos rabinos falam que, na verdade, o Brasil foi colonizado por judeus, né? Que eram os judeus que estavam saindo de Portugal, estavam saindo da Inquisição, fugindo para cá, para o Brasil.
Então, tanto que todos os nomes dos estados do Nordeste é tudo hebraico. Tem muita coisa. A gente vê quem não teve aqui a avó, né? Mãe, a gente fazia faxina na sexta-feira em casa. Por que faz faxina na sexta-feira? Shabat. Então, tinham que se esconder, né? Teve os novos cristãos, né? Que tinham que se converter ao catolicismo, porque senão morriam, muitos se convertiam e mantinham a tradição, né? Dentro de casa, com os filhos. Aí vem o negócio de uma ponta para a lua, para a estrela, né? Que queria ver o no dedo. Tudo isso são coisas do judaísmo. São coisas do judaísmo. E vários nomes de estados nossos brasileiros, na verdade, tem raiz hebraica. Eu ouvi certa vez. Por exemplo, Pará, né? Parra, vaca. Ceará, Cear, que é vento, vento quente. No Ceará tem muito. Nossa. Foram os judeus que deram os nomes. Depois tem que fazer um podcast só disso. Porque é um assunto também muito extenso. Então eu vou deixar minha Então eu creio que eu com sobrenome materno e paterno, Oliveira Lima, os dois judaicos. É mesmo? Portugal. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, que certa vez eu ouvi sobre isso, que esses nomes que são nomes de árvores ou coisas dessa natureza são nomes que vieram do judaísmo porque eram pessoas fugidas que foram colocando. Todo mundo fala que esses daí são sobrenomes portugueses. Então, mas quem que estava saindo de Portugal, saindo da Inquisição, eram os judeus. Nossa, eu não sabia. Tanto que a primeira sinagoga, né, judaica lá em Pernambuco. Pernambuco. P é boca em hebraico. E tem muita gente que tem esse nome, Oliveira Lima, os dois juntos. Eu tenho um amigo. Mas é que eu acho que. Mas tem muitos, Você tem uma lista, hoje tem como você fazer teste. Tem um teste. Então, assim, na verdade eu sou judia, eu sou descendente. Aí eu casei com um israelense só pra ser mais rápido o processo. Mas você é descendente de perto? Eu digo, seus pais ou avós vieram de lá? A família da minha mãe, sim. Ah, tá. E aí a questão é o que prova, o que não prova, que Israel aceita para fazer, né, a documentação e tal, até a quarta geração. Porque até a quarta geração é bíblico, né? Inclusive. Não, também você vai ter uma parte do mundo de judeu aí. Mas no Brasil tem muita gente que é judeu e tem descendente, não sabe. Coutinho não veio de... Deve ser, tem que fazer pesquisa. Mas tem como pesquisar, tem como verificar os sobrenomes. Legal. Tem um teste, é isso que eu falo, tem um teste sanguíneo, né? Por isso que eu vejo que o Brasil é tão próximo. O Brasil é muito ligado com Israel, né? Eu vejo o Nordeste, essa parte seca, deserto, não tem água, igualzinho Israel. Não é? Tá ali, ó. Tamo junto. Que legal. Legal, então você já era descendente, mas você foi nasceu e criado aqui no Brasil? Ou você foi pra lá quando era criança? Não, eu nasci e criada aqui. Nunca imaginei que eu ia casar com israelense, nem que eu iria para Israel. Foi mesmo coisa de Deus, coisa da vida, né? De Deus, né? A gente fala. Sim. Nada é por acaso, né? Tudo tem propósito. E aí, quando eu casei, a gente não tinha, até por essa questão da guerra e tudo, né? Porque é um país instável, né? Muitos, o judeu, ele é muito patriota, mas o que está fora de Israel, ou por motivo de trabalho, ou por N motivos, família, enfim, mas sempre está ligado com Israel. Eu conheço pessoas que mesmo que não estão, mas vão para Israel 3-4 vezes por ano, assim, muda logo para lá, que você vive mais lá do que aqui. Fica com esse contato com a terra, né? Algo assim, eu não sei te explicar, é tipo a terra chama, né? Não sei explicar. E a gente olhando mesmo, até porque Deus escolheu Israel no meio de tantas nações, a gente queria a Bíblia inteira falando disso, né? Desse relacionamento de Deus com Israel. Não tem como a gente fugir disso. Então, quando a gente entende, quando a gente discerne Bíblia e lê, não tem como tirar Israel fora, né? Não tem como. Então, eu acredito, sim, que tudo... Eu sei que tem muita gente que fala, eu não tenho sonho de ir, isso não nasceu no meu coração, eu também não tinha. Eu também nem imaginava, eu já ouvi as pessoas falando, para Israel, que sonho e tal, mas realmente é uma emoção. Estar em Israel, eu moro lá 20 minutos de Nazaré, então eu podia
ir para Nazaré para orar, fazer uma oração, passar uma tarde lá, almoçar e voltar de novo para casa. Hoje Eu tinha acesso à Caverna de Elias, que é em Haifa, que é um lugar sensacional. Que legal. Assim, de você viver mesmo e ver que tá tudo ali, né? Uhum. Você vê a história bíblica ali. Você vê a Bíblia. Inclusive tá famoso, ficou famoso assim, no sentido de tem vários grupos fazendo essas viagens turísticas para cristãos que vão até lá conhecer, etc. Eu escuto pessoas falar que a pessoa tem que ler a Bíblia inteira, você lê toda a Bíblia que você vai para Israel. Sim. Aí você lê lá de novo. Pra ir conhecendo tudo, né? Isso. É uma experiência. Tudo que aconteceu. É incrível. Eu quero muito ir pra lá algum dia. E aí você realmente, né, tem isso concreto, né? O que é real. Na verdade, não precisa ser palpável, né? A gente tem que crer pela fé. Sim. Como os nossos antepassados não tiveram acesso a Israel, hoje a gente tem. Não tiveram, mas creram. Acreditavam, né? No Deus da Bíblia, no Deus de Israel. E hoje a gente tem essa oportunidade, né? De estar diante dos nossos olhos, país constituído, está lá, está tudo lá, aconteceu, e você poder ir com a sua Bíblia lá e lendo e pisando mesmo no lugar. Então hoje é palpável, né, para nós. Além de tudo, é um conhecimento de cultura bíblica, né? Histórico, geográfico e uma série de coisas. A gente tem que fazer mais uns 3 podcasts, não sabe? Pra falar tudo, né? As pessoas que vão como turista mesmo visitar e que recebe cura lá. Gente, quantas histórias que eu já ouvi, pessoas foram curadas. Até há um mês atrás eu estava conversando com uma senhora, mais de 70 anos. Ela falou assim, minha filha, eu fui para Israel, eu conheci. E eu fui de bengala e voltei sem. Porque quando eu passei no Jardim das Oliveiras, ali que eu fui de um lado para o outro, veio assim muito forte assim no meu coração. Fecha essa bengala, deixa essa bengala aí agora. Ela deixou e foi andando. Foi embora. Ela falou que tô sem a bengala. Deixou a bengala para trás. Foi curada. Sentiu a dor, né, na perna que ela tava com a debilidade. Fez exame médico, tudo, não tem nada mais. Muitas experiências de soldados no exército. Gente, é muito interessante quando às vezes vai ter um confronto. A TV, vai lá os repórteres de colete, eles armam todo o câmera ação na fronteira para filmar tudo ali. E às vezes passar um vivo para as pessoas, né, em casa. E pra gente é muito, um outro mundo, né, quando a gente falar sobre isso. Mas para quem tá lá já é acostumado. Sim. Então, assim, quando a pessoa lá lê as guerras bíblicas, né, olha dentro da Bíblia, tá vivendo a mesma coisa. Tipo, qual é a novidade? Aquela palavra lá em Eclesiastes, né? Não tem nada novo debaixo do céu que Salomão falou, e é uma verdade, porque você vê a história se repetindo. Então é chocante pra gente crer, para as pessoas do Ocidente. Chega lá e vê um rapazinho de 18 anos com a metralhadora pendurada na rua, no mercado, fazendo a compra dele. E a gente fica assim, né, em choque. Mas com o tempo, você vai acostumando com essa presença do exército na rua. Por quê? Qual é a mentalidade Isso no deles? cotidiano, fora de período de guerra, etc. Fora de período de guerra, porque eles vão, passam uma semana toda no exército, no final de semana eles vêm pra casa. Mas eles trazem Aí eles saem de farda, do jeito que eles estão, eles circulam pelo país, assim. Qual que é a ideia? Aqui no Brasil, né, que foi tão questionada essa questão das armas, né, libere, não libera, e é um tabu, assim. Eu falo como tabu com mentalidade hoje do Oriente Médio, né, que leva a mal. Mas de fato libera arma, não libera arma, e você chega em Israel, qual é a mentalidade? Olha, você entrou no exército, você vai receber essa arma com uma numeração, né, a sua identidade, né, documentada, tudo atrelado a você, e você é responsável por essa arma, e se acontecer alguma coisa, algum atentado, e você estiver, você pode proteger as pessoas que estão perto de você com essa arma. Imagina se, né, chega algum terrorista, se acontece alguma coisa, você está ali pronto. Você está armado. Com as armas. Então. Você pode defender as pessoas que estão perto de você. Então é outra mentalidade. Né? Essa é a consciência deles. Então eles ficam ali com aquela arma 3 anos, meio que separando, né? Vai e volta, porque a custódia é da pessoa. Né? Ele é responsável por aquela arma. E por um outro lado, você entra num banco, você não tem porta giratória. Sempre direto.
É uma outra concepção de segurança. Outra concepção de segurança, você falou tudo, exatamente. A pessoa entra no banco, pronto, a porta tá lá. Não tem um guarda na porta, um segurança. Sim. Pode até ter, talvez, um segurança para te revistar, porque aí tem essa outra questão, né? Você é revistado em todo lugar que você entra por questão de segurança também. Tem como sua própria segurança. Ninguém sabe, né? Quem pode estar com uma bomba, uma granada para entrar no shopping, então o carro da pessoa é revistado na entrada. Até o carro? Até o carro, tudo. Você entra, eles abrem o porta-mala, revista tudo. Tem aquelas eletrônicas, né? Para você ir em shopping, principalmente em lugar com muita aglomeração de pessoas, assim, eles têm. Mas já é um outro sentido, né? Nesse sentido. Já tentado. Evitar terrorismo, etc. Tentado, exatamente. Então é muito seguro, mas você pode falar na rua no seu celular, andando 3 horas da manhã, ninguém vai roubar o seu celular. Coisa que em São Paulo, você não pode. Quando eu cheguei agora em São Paulo, as pessoas falam assim, olha, assim, não pode, viu? Se tocar um celular, você não pode atender. Então eu estava há 3 anos consecutivos em Israel, e eu fiquei assim, opa, duro que lá tá assim mesmo. Deu um... Mas lá não é 3 da manhã, é 3 da tarde. Né? Você não pode falar no celular 3 da manhã, nem se cogita, não tem ninguém na rua, é 3 da tarde. Às 3 da manhã você fica em casa, né? É verdade. Ou dentro do trabalho, pra quem trabalha noturno, no lugar. Se celular, você não atende se você estiver na rua. Você não pode atender o seu celular na rua, não é hora nenhuma, como você tá falando. E aí em Israel você vê os prédios, por exemplo, o prédio lá, né, que a gente mora, tem uma porta eletrônica que você, né, toca pra você ver. Não tem um portão de segurança, como aqui, né, os condomínios fechados e toda uma questão de segurança pra você poder entrar. Lá não tem condomínio, essas coisas. Assim, com essa segurança. Não, né? Aqui é aberto. Os estacionamentos, você vai guardar o seu carro. Não tem essa coisa de... Sabe que, só abrindo um parênteses assim... concepção de segurança diferente. Você veio uma americana pra cá, quando eu ainda morava em Bauru, e ela esteve na nossa igreja lá. E ela veio da igreja lá dos Estados Unidos, conheceu o Brasil, etc. Fazendo uma espécie de intercâmbio, mas pela igreja e tudo mais. E aí ela falou que uma das coisas que surpreendeu ela é que todo brasileiro vive dentro de um presídio. Porque ela olhou para as casas com portão, cerca elétrica, grade, etc, e campainha, não sei o que. Ela falou, todos vocês aqui vivem dentro do presídio, vocês estão todos presos. A concepção dela de casa era essa, né? Porque o brasileiro vive ao contrário, né? Que coisa, né? E falando, né, em prisão, outra coisa que falam a respeito de Gaza, que Gaza é uma prisão a céu aberto, que o judeu deixa o povo preso lá. Gente, como o judeu abre a fronteira dele para o pessoal ir trabalhar. Eu acho que o Egito tinha que fazer a mesma coisa. É que, na verdade, é uma questão de discurso conforme a intenção de quem está discorrendo, né? E a mídia aqui faz um péssimo serviço pro Brasil. Né? Sim. Porque, na verdade, você vai ver... Todas essas informações que vocês trouxeram, eu nem vejo, gente. Porque eu nem vejo a mídia. Eu acompanho um pouco. Na verdade, eu até acho... Eu até estava refletindo sobre isso hoje, né? Sim, eu tenho uma coisa ou outra que alguém me manda, mas assim, eu ir lá e... A guerra de Israel e Hamas já virou nota de rodapé na mídia, né? Porque é uma questão de momento, aquilo que vende já passou. Nos primeiros dias ficaram contabilizando o número de mortos para tentar até lançar nas costas de Israel. Né? Hamas fazendo atrocidades, eles tentando lançar nas costas de Israel. E aí passou alguns dias, você já tem notícias internas aqui mais bombásticas do que essa, quem vai ser o ministro do STF, e lá vai um monte de coisa dessa natureza assim, política, etc, que é sempre muito conflituoso aqui dentro do Brasil e tudo mais. Israel já virou nota de rodapé, guerra da Ucrânia e da Rússia nem se lembra mais que existe, já ficou pra trás faz muito tempo já, né? Então é tudo uma questão do que está vendendo no momento, né? Então vendeu por uns dias essa notícia e aí foi importante. Agora já não vende, ninguém tem mais interesse nisso, né? Então... Mas as coisas, né, estão acontecendo. Agora teve essa trégua, né, essa troca de reféns. E mais uma vez, né, como Israel preza pela vida. Lembrei agora, teve um episódio de uns soldados estavam entrando na caminhonete e aí viram um grupo de crianças, de criancinhas. O Hamas, né, colocou um grupo de crianças pequenas. Na hora que o soldado estava dirigindo, que ele viu aquele grupo de crianças, ele parou a caminhonete. Foi o tempo dele parar, eles entraram no carro, mataram todos. Foram, assim, morte de 11 soldados de uma única vez, que foi registrado agora nesse tempo, foi esse episódio. Na hora, porque
ele tem que pensar o que ele vai fazer. Vai passar por cima daquelas crianças com a caminhonete? Não, então ele parou, né, para preservar as crianças. Foi o tempo que estava emboscado ali. Então, e essas coisas não chegam pra gente, elas chegam pra vocês que têm contato com as notícias específicas de lá, né? Então, tinha que ter um trabalho assim mais... E as pessoas, eu creio que cobrar isso também da mídia, né? De querer a verdade. Aqui começa com maior dificuldade que, não sei de onde que surge tamanha dificuldade em dar nome aos bois, né? É que os terroristas não são chamados de terroristas. Eles estão degolando, matando, estuprando, fazendo todos os crimes mais atrozes que tem lá e eles são chamados de um grupo. E essa troca, né, essa troca, por exemplo, de 50 reféns mesmo, por 150 terroristas. Não são 150 civis palestinos que foram presos injustamente em Israel. Não é isso. Não se trata disso. São 150 terroristas. E eles estavam fazendo festa lá nas ruas, né, recebendo esses terroristas de volta. Eu vi até uma notícia que havia uma certa preocupação da ala de quem apoia Israel, porque Israel fez, parece que uma promessa a cada 10 reféns a mais que o Hamas liberasse, eles dariam um dia mais de trégua, né? E uma forma de incentivar essa liberação dos reféns, etc. E até havia até uma certa ala, eu não sei se é de lá isso ou se é daqui mesmo, alguns apoiadores daqui de Israel, com medo de que essa extensão dessa trégua possibilitasse que o Hamas se reorganizasse para abrir fogo de novo quando tudo isso, essa trégua acabasse, né? Mas ainda assim Israel volta àquela fala sua anterior de que Israel passa por cima dessas questões em prol da vida, em prol da proteção dos reféns da população. Mas isso é tudo, volto a dizer, isso é nota de rodapé da mídia por aqui. É pouco comentado, pouco ressaltado tudo isso. E o pessoal tinha que buscar mesmo mais informação. Tem os filmes aí, né? Tem uma série no Netflix, chama Falda, mostra bastante a realidade, né, do Mossad, do serviço secreto, como é que funciona, né, isso na realidade. E tem filmes aí, tem aquele rapaz lá do Mossad, ele que estava ali no meio entre Egito e Israel. É um filme assim que mostra bastante como é que foi feito, o acordo e tudo, para as pessoas terem noção, né? E realmente o Oriente Médio é uma outra realidade para nós, né, do Ocidente, de mentalidade, né, uma outra mentalidade. Mas eu creio que para eles é até mais fácil ler a Bíblia, porque eles entendem, né, numa ótica de que é isso mesmo. Então, é a realidade. É essa, é lutar para ter a terra e não abrir mão, né, daquilo que Deus estabeleceu, que é para eles. E isso fala muito comigo, assim, no meu dia a dia, de Deus demonstrar o relacionamento dele com Israel, como é o relacionamento dele com a gente também, né? Do que a gente tem lutado, né, para manter aquilo que Deus nos dá. É uma luta, porque a gente vê muito cristão, assim, da atualidade, vivendo, relativizando a graça, né? Tendo um olhar para a graça diferente do que ela realmente é, né? E quando a gente olha para Jesus e vê ele ali inserido na cultura e cumprindo a lei, ele estava nas festas, ele estava vivendo, né, tudo aquilo. Ele teve o Bar Mitzvah. É a primeira vez que ele subiu para Jerusalém, foi com 12 anos, que é dado a identidade de homem, né, no judaísmo. E eles, inclusive, até hoje respondem criminalmente a partir de 12 anos. Não é 18 anos como a gente. Então, é toda uma cultura em que Jesus estava inserido. E, infelizmente, né, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade do Jesus romano, né, do Jesus de Roma, dos discípulos romanos, e Jesus, ele nunca saiu de Israel, né, nem ele, nem os pais nunca pisaram fora de Israel. Toda a história de Jesus, toda a trajetória foi na terra, foi vivendo a terra, a cultura. Por isso que eu acho mesmo interessante as pessoas irem, sim, vale muito a pena, e ver, apalpar isso, né, comer da comida, do que tudo hoje ainda é muito vivo, ainda é muito daquele tempo. Você tem essa experiência em Israel. Por exemplo, Nazaré tem uma vila, né, antiga, que eles reproduziram, tem toda uma história linda, que é a vila na época de Jesus.
Aí você entra lá, tipo, você paga um ingresso, que é um valor irrisório, e aí você vive essa experiência, né, de Jesus dentro dessa vila. Dentro desse vilarejo você faz um percurso. É muito legal, vale muito a pena. E aí você vê o tecido, como era feito, né, tecer lá, colorir e tal. Muito legal. Então você pode vivenciar experiências assim, de 2000 anos atrás, né, como Jesus tinha. Eu tenho até vontade, mas eu acho que vai ficar por um momento mais pra frente agora, viu, João? Então, agora... Jesus, ele era judeu, gente. Ponto final, Jesus não era romano. Os quadros que são pintados, né? A imagem que é caracterizada. Ainda bem que tem o The Chosen aí, né? Pra quebrar um pouco. Então, isso. é verdade. Muito legal. Pensando no The Chosen, você acredita que eles fizeram bem esse papel de mostrar lá Israel? Acho. Ficou... Tá bem fiel, até Jesus, né? Assim, as características, né? Sim. Legal, da cultura, etc. Sim, foram bem fiéis, sim. E hoje com a tecnologia, né, gente, o acesso que tem, não dá mais pra ficar nessa, eu falo assim, dos cristãos mesmo, em geral. Vai ficar nessa cultura do Jesus romano, aquele quadro, aquele tapete que o pessoal ainda põe na parede da ceia do Jesus italiano. Não dá, né? Hoje tem The Chosen, fazer a pintura deles ali em volta ali na última ceia. E a ceia é o Shabat, né? É a sexta-feira, esse tempo de... O que é o Shabat, né? Esse jantar de sexta para sábado, que a família se reúne e fala como é que foi a sua semana. E ali, né, reconhece mais uma vez a Deus, agradece o alimento, fazem ali algumas preces, algumas orações, né, de salmos, geralmente, e vivem esse tempo de família, né? Que seria o nosso almoço de domingo, mais ou menos, sexta-feira à noite. Como que em geral eles têm se comportado lá em Israel no meio da guerra com essa questão da pausa, eles etc? mantêm tudo. É assim, o Shabbat Shalom é para os soldados, assim, fazendo orações para os soldados, por isso que não condiz, né? Aquilo que você ouviu, que Israel está desconectado, não está. Não é só para abrir um parênteses voltando naquilo, né? Não é que todo mundo prega isso, né? Assim, às vezes você ouve alguma coisa dentro da igreja, dentro das igrejas, ou fora, em um contexto cristão, algumas pessoas que têm essa linha que não acreditam e acham, eu já ouvi até dizer assim, deve ter muito judeu ateu hoje em dia que mantém o judaísmo no sentido da cultura nacionalista, mas não religiosa, né? Se é que dá para fazer essa distinção, assim, né? O ateísmo tem em todo mundo, né? Então, mas aí generaliza esse tipo de situação para dizer assim, então eles não têm mais nada a ver com Deus e a gente também não tem nada a ver com eles, como igreja, etc. E tal. Sim. Não é bem assim, não. Não é isso que eu vivi, não. Imagina Pessa, então, para mim, a Páscoa tem muito significado, depois que eu passei a ter contato com Israel, com a cultura, muito significado. Gente, coelho, não dá, ovo de chocolate, isso não existe em Israel. Lá você vive isso, né? Você vive a Páscoa verdadeiramente, assim, é um outro sentido quando Jesus, ele fala, eu sou Cordeiro. Cordeiro, sabe? Que desceu do céu. Eu sou o Cordeiro. Por que ele está falando aquilo? Ele está na Páscoa. Ele não está falando aquilo aleatoriamente. Gente, é muito forte. É um país fechar, o país fecha para viver o Pêssar, que é a Páscoa, mas não é de comércio, não é comercial, entendeu? As glôndulas dos mercados fecham para você não comprar nem pão, nem nada com fermento, é fechado. Podia ter trazido, né, foto, mas... Que legal. Depois eu te mando. Depois a gente faz outro com tudo isso aí também. Sim, a gente pode fazer um só de Pêssar, que é muito... Eu tive algumas experiências, assim, de falar, assim, de amigas minhas de lá falar, se você for para casa de alguém, na época, tudo do Pêssar, você compra o pão, você vai congelar, você vai comer coisa com fermento, pãozinho mesmo. Você tem em casa, nessa época de Pêssar, se vier algum judeu mesmo, assim, praticante, e ver, ele não senta na sua mesa nem para tomar um café com você. Nossa. Ele não toma mais café com você. Mas nunca ou aquele assim, dia? Nessa época, assim, Pêssar, entendeu? Porque não pode, assim, você tá contaminado, você tá em pecado, você não tá cumprindo a lei, você tá desobedecendo a Deus, você não tá fazendo o que é certo, entendeu? Então não senta nem pra...
Aí eu, e aí? Como que é? O que eu faço? Você vai ficar 2 semanas sem comer nada, seu pãozinho de manhã você não vai comer, você vai comer né, o que tem aqui, o matzá. Matzá para todos. Então, o pessoal faz lasanha com matzá, omelete com matzá, tudo com matzá, porque é a comida da Páscoa, né? Que eles, ali, lembrando desse tempo do deserto, né? Que o povo viveu no maná do deserto. O matzá, ele representa isso. Então, não é, gente, que é uma religião que é estabelecida no país. O país é religioso e cultural. Então, você vê, na verdade, a Bíblia inserida culturalmente, na cultura. Meu filho vai para a escola e não vai ter o coelhinho, nem o ovinho de chocolate para ele nessa época. Nunca. Vai ter lá o prato de Moisés, de Moshe, né? Com as ervas amargas, para lembrar que o povo estava no deserto, com todos os elementos ali. Mas recuperando até, sem perder essa linha da conversa, mas recuperando até, a minha pergunta e tudo bem, eles mantêm isso durante a guerra, mas e o exército? Como que eles lidam com isso? Eles no meio do conflito, etc. Tanto que você vê as orações, né? Que eles fazem ali, provavelmente eram chamados. Mas depois eu creio que eu mandei alguma coisa, né? Assim, de Israel? Do exército? Eles guardam, sim. Não lembro. Dá uma olhada aí se ela mandou alguma coisa do exército de Israel. Que tem um que é eles devolvendo os reféns, mas não é esse. Vê se tem algum outro. Eles guardam por absoluto assim ou eles... fazem parcial, né? naquilo que é possível, né? Acabam, então, entendo. País, né? Se eles atacarem, se o Hamas atacar, eles têm que defender, né? Mas as famílias, com certeza, vão colocar a mesa à noite, na sexta-feira. Tem das mulheres. Tem, então, sobre esse saiu no Face. E são mulheres, né? Guerreiras. E tanto que se fala sobre a proteção das mulheres, né? É o que a gente havia falado. Quem está falando da proteção é dessas mulheres, tanto as mulheres que vão para o fronte, e quanto as mulheres que são vítimas, né? Também queria aproveitar a oportunidade aí dessa imagem para falar que, não sei se foi ontem ou hoje, a primeira-dama, né, do primeiro-ministro, mandou uma carta para a Janja, né? A primeira-dama brasileira, falando, né, pedindo ajuda, compreensão, e dá uma revolta, assim, meio que no meio da comunidade brasileira em Israel. Que ela tá perdendo tempo, né, falando isso, mandando essas coisas. Então, eu quero dizer com isso que a mulher, ela não é subjugada em Israel, né? Ela é valorizada em Israel, sim. O que você já não pode dizer a mesma coisa, como é que funciona os palestinos e os árabes, que a gente sabe que a cultura, a mulher não tem voz nenhuma. Muito mais opressora, né? Muito mais. E que, inclusive, aproveitando isso, saiu até uma reportagem falando dos árabes que vivem hoje em Israel e ocupam cargos importantes, diretoras de hospitais, que são árabes e que têm identidade israelense e vivem em Israel, que não estão a favor, né, do que está acontecendo. E eu vejo, por exemplo, em Nazaré, porque Nazaré tem muitos árabes. Em Nazaré, as mulheres dirigem, as mulheres árabes. Pode perguntar para essas mulheres que vêm do Irã, que vêm da Síria, que vêm do Iraque, se elas gostariam de voltar para o país dela. Elas não voltam, elas não querem voltar. Eles fazem a vida lá mesmo, eles se estabelecem lá. Eles não querem voltar para o país de origem, porque elas sabem que no país dela elas não vão poder dirigir. Eu tenho uma carta de motorista israelense. A mulher dirige em Israel, a mulher vota em Israel. No país delas, provavelmente elas não vão poder fazer isso. E por que o Brasil não tem divulgado, não tem trazido essa verdade? Porque isso é cultural, isso é uma realidade. Né? Aí você está vendo que as pessoas realmente ficam sem saber, né? Sem a informação do que é realmente a realidade. E eles são bem opressores, sim, né? Sabemos disso, com relação às mulheres. E já Israel, não. Né? Tanto as mulheres
fazem o serviço militar, sim, mas são reconhecidas com todos os direitos que elas têm, né? De votar, de dirigir, de trabalhar, de tudo. Normal, como a gente. Interessante. Aí elas salvaram um kibutz. Elas lutaram por um kibutz. Tá dizendo ali, eliminaram mais de 50 terroristas. Sim. Então estavam homenageando elas. Esse aí é o verdadeiro empoderamento. Né? Esse é o verdadeiro empoderamento, falou tudo. Verdade. Muito bom. Bom, gente, a gente pode ficar 2 dias aqui falando isso. Tem que fazer parte 1, 2, 3. Vamos ter que fazer outros para falar sobre essas coisas também. Sim. Tem muita coisa a ser explorada, né? Falar sobre, tanto biblicamente falando, escatologia, fins dos tempos, tem muita coisa. Jesus, né? E a cultura. Eu entendo muitas falas de Jesus muito diretas e dentro da cultura. Por que ele falou isso? Por quê? Porque Pedro, por exemplo, só uma assim, rápido. Por que Pedro perguntou para Jesus, eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Porque dentro do judaísmo tem essa questão dos 7 vezes. Se você perdoa a pessoa 7 vezes e ela não muda, ela não vai mudar nunca mais. Então, dentro da cultura, tem isso culturalmente entre eles, né? Então, você está livre, está liberado de perdoar e de conviver com essa pessoa. Então, por isso que Pedro pergunta para Jesus, mas eu tenho que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7? Não é 7? É só 7. Porque existe essa cultura entre eles. Então, a gente entende muitas falas e posicionamento de Jesus, do discípulo, dentro da cultura. Né? Sim. É um conhecimento histórico-cultural ali, que permite compreender mais a fundo o texto bíblico. Né? Sim, eu não sabia disso. Pra mim, era só o 7 não tinha... Nesse caso de Pedro, né? Foi só um número que ele comentou lá, mas... Não, tem um fundo aí, um porquê. Assim, culturalmente. Muito bom. Vai dar nosso horário aqui agora, mas muito obrigado. Eu queria saber se você tem algum comentário, alguma coisa que você gostaria de dizer em específico para os ouvintes. Gente, fiquei mais tempo para cá, né? Não, mas é só para encerrar. Vocês, pessoal, assim, o que eu gostaria de comentar, né? Estudem, busquem conhecimento de fonte segura, de fonte de lá. Tem sim muita gente boa brasileira trazendo informações verídicas, verdadeiras. Não acreditem na mídia atual, né, do governo atual. E buscar ler Bíblia, conhecimento. Você vai ver que está tudo muito interligado com Israel. E é isso. Procurar se informar, não estar postando, né, coisas feias, acreditando em tudo que falam de primeira. Busque saber a fundo se é verídico mesmo, né, e que vocês saibam que é um momento muito delicado para Israel hoje. Vai ter um tempo de restauração, de luto aí, de dor e de se reerguer novamente. Mas nós queremos que isso vai acontecer. Nós estamos aguardando, orando e esperando, clamando para que isso aconteça o quanto antes. Amém. Muito bom. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, André, por esse bate-papo. Foi muito bom. Essa conversa. Se deixar, a gente fica ainda falando da mulher falando, olha, tem assunto. Não, isso foi muito bom. Muito bom. A gente tem que marcar mais vezes aí para conversar sobre outros assuntos aí de Israel. Aprofundar um pouco mais. Mas muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe João. Deus abençoe André. Amém. Obrigado. Muito bom. Você quer dar uma palavrinha? Não, só te agradecer mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Pela oportunidade de ouvir as histórias e experiências da Joelma aqui. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Graças a Deus. E muito obrigado também aos nossos telespectadores que nos ouviram até aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, as suas opiniões. Podem ficar à vontade aí, curta, compartilha e se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente. Queria agradecer também a nossa equipe lá fora, a Larissa, o Guilherme e o Davi, filho da Joelma, que ajudou lá também. E é isso. Deus abençoe. Até o próximo episódio.